Olá! Quando um crime acontece, a primeira pergunta que a justiça faz vai além do o que aconteceu. A questão central é: essa pessoa pode ser responsabilizada? Hoje, a gente vai fundo no conceito de culpabilidade, que é, assim, o coração do direito penal. Vamos tentar entender o que separa um ato criminoso de uma tragédia que não tem um culpado legal. Bora desvendar isso. Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é a tal da culpabilidade. Depois, quem a lei considera responsável e quais são as exceções, os chamados inimputáveis. Aí, a gente parte para derrubar uns mitos famosos, analisa o caso específico da embriaguez e, para fechar, uma reflexão sobre justiça e livre-arbítrio. Então vamos lá, começando pelo básico. Culpabilidade não é só um termo técnico, não. É a própria alma do direito penal. É que, no fundo, tudo se resume a esta pergunta aqui. Diante de um ato ilegal, a análise jurídica quer saber o seguinte: aquela pessoa tinha a opção de agir de outro jeito? Essa é a questão que norteia todo o julgamento sobre a responsabilidade de alguém. E a resposta para essa pergunta está justamente na definição de culpabilidade. Em termos jurídicos, a culpabilidade é sobre ter liberdade de escolha. É a capacidade que alguém tem de, primeiro, entender que o que está fazendo é errado, e, segundo, ter a liberdade, o livre-arbítrio para decidir não fazer. Ou seja, é uma mistura de consciência com vontade. Certo, vamos para o nosso segundo passo. Para alguém ser considerado culpado, essa pessoa precisa, antes de mais nada, ter a condição de ser responsabilizada. E o nome técnico para essa capacidade é imputabilidade. E aqui está o ponto de partida de todo o sistema. A lei presume, como regra geral, que uma pessoa adulta consegue entender o que faz e consegue se controlar com base nesse entendimento. Ou seja, a responsabilidade é a norma, é o esperado. Só que, como quase toda regra no direito, essa também tem as suas exceções. Vamos ver agora quem a lei considera inimputável, ou seja, quem não pode ser responsabilizado criminalmente do mesmo jeito que os outros. O artigo 26 do nosso Código Penal, olha, é bem claro. A isenção de pena acontece quando, por alguma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, a pessoa era, no momento exato do crime, inteiramente incapaz de entender que aquilo era ilegal. A palavra-chave aqui, gente, é inteiramente. E essa diferença que é crucial. Se a pessoa é tida como inimputável, ou seja, completamente incapaz, ela fica isenta de pena. Agora, se a capacidade de entender era só parcial, a lei a chama de semi-imputável. E aí, a consequência muda. A pena não é eliminada, mas sim reduzida. E além das condições mentais, existe um critério de idade bem objetivo. O artigo 27 da lei diz que menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Isso não quer dizer que eles não respondem por seus atos, mas eles respondem segundo as regras de uma lei especial e não pelo Código Penal comum. Ok, chegamos numa parte muito legal. Vamos desvendar alguns mitos jurídicos. E para começar, um super famoso que a gente vê em filme e em novela, o tal do crime passional. Pois é, ao contrário do que muita gente imagina, o artigo 28 do Código Penal é direto ao ponto. Emoção e paixão não tiram a responsabilidade de ninguém. E por quê? Porque a lei entende que esses sentimentos, por mais fortes que sejam, não apagam a consciência da pessoa. Agir sobre forte emoção pode até diminuir a pena, mas nunca vai ser um passe-livre para cometer um crime. E agora a gente entra num terreno bem complexo e cheio de detalhes. A embriaguez e o que a lei diz sobre ela. A pergunta que não quer calar: estar bêbado é uma desculpa para cometer um crime? A resposta, como regra geral, é um sonoro não. A lei usa uma teoria com um nome complicado em latim, actio libera in causa, mas a ideia é simples. Se a pessoa escolheu ficar bêbada, ela continua sendo responsável pelo que faz depois. A lei analisa a liberdade de escolha no momento de beber, e não na hora do crime. A única e, olha, raríssima exceção acontece quando a embriaguez cumpre dois requisitos ao mesmo tempo. Primeiro, tem que ser completa, a ponto de apagar totalmente a capacidade de entendimento. E segundo, tem que ser acidental, ou seja, resultado de um evento totalmente imprevisível, um caso fortuito ou de força maior. Então, para não ter erro, se a pessoa escolheu beber, ela é responsável. A isenção de pena só entra em jogo se for provado que a embriaguez foi um acidente que ninguém poderia prever. É uma diferença gigantesca. A própria ciência ajuda a gente a entender isso, né? Ela reconhece que a embriaguez tem fases. Começa com a excitação, passa para a confusão, para a depressão e pode chegar até o sono profundo.
A lei vai levar em conta o nível dessa intoxicação para avaliar a capacidade da pessoa no momento do fato. Agora, um ponto de atenção super importante aqui: alcoolismo crônico. Bom, aí a história é outra. A justiça já entende o alcoolismo crônico como uma doença mental. Então a análise da responsabilidade não segue a regra da embriaguez comum, e sim a regra do artigo 26, aquela que a gente viu lá no começo. E para a gente fechar, vamos amarrar todas essas ideias. Por que essa discussão toda sobre capacidade, sobre escolha, é tão fundamental para o nosso conceito de justiça? O ponto central é este: a lei não está punindo apenas a ação em si, o fato que aconteceu. Ela está julgando a nossa capacidade de ter escolhido livremente fazer aquilo. O conceito de culpabilidade serve justamente para isso: garantir que a punição seja justa, direcionada a quem tinha consciência e liberdade para agir de um jeito diferente. Isso tudo nos deixa com uma última provocação. Se a justiça depende de fazer um julgamento sobre algo tão íntimo, tão interno como a capacidade de escolha de alguém, como é que ela pode ser um dia absoluta? É uma questão bem complexa que fica aí pra gente pensar. Obrigado pela companhia e até a próxima análise.